E aí, galera, tá me escutando? Tá saindo áudio? A Gigi entrou aí, Gigi. Tá saindo áudio? Que eu não tô sabendo se vocês estão me escutando. Tá saindo aí o volume? Oi, 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 testando o áudio. Tá assim? Beleza. Tá bom. Sejam bem-vindos, vamos chegando. Hoje é a nossa segunda live sobre a medicina do estilo de vida. A gente fez uma antes do Natal, antes do final do ano. E agora a gente vai fazer a segunda, de uma forma mais ilustrativa, para que vocês entendam qual é a mensagem, né, que eu quero passar aqui. Sejam bem-vindos, vamos chegando. Enquanto isso, eu vou me apresentando para quem não me conhece. Eu sou médica, formada aqui por Belém, aqui na Universidade Federal do Pará. Formei em medicina, então a gente faz 6 anos de faculdade. Depois eu fiz residência em cirurgia geral, então eu sou cirurgiã. Aqui em Belém também eu fiz no Hospital de Clínicas Gaspar Viana. Quando eu terminei a residência de cirurgia, eu fui para São Paulo e fiz mais um ano de residência em nutrologia. Já atuo na nutrologia aqui em Belém desde 2014. E então, assim, foram 10 anos, né, de estudo para poder trabalhar com nutrologia. Trabalhando nos hospitais aqui em Belém, com nutrologia hospitalar, e trabalhando nos consultórios com nutrologia clínica. Acaba que o nutrólogo, ele vive muito no mundo dos pacientes extremos de nutrição, vai dos obesos aos desnutridos e dos desnutridos aos obesos. E também e aí a gente passa pela medicina do esporte, a gente vai passando por várias áreas. Veio no consultório, né, uma grande, para mim, né, foi um grande chamado para incentivar mais, como um desafio, na verdade, como que eu poderia fazer para os meus pacientes mudarem. Eu queria mudar, queria melhorar a vida deles. Eu achava muito, na época quando eu comecei a fazer nutrologia de consultório, a gente não tinha tanta medicação assim para obesidade, a gente indicava muita cirurgia bariátrica até. E hoje a gente mudou muito isso, nosso arsenal terapêutico medicamentoso melhorou bastante. Mas mesmo assim a gente ainda vive vendo muito efeito sanfona, né, na obesidade. E ano passado eu fiz um curso em Harvard sobre o estilo de vida, sobre lifestyle medicine, que traduzindo, na verdade, o estilo de vida como remédio, né, como medicamento. E eu trouxe aqui para vocês alguns slides sobre isso, para a gente poder entender melhor como que funciona o estilo de vida. E baseado nesse curso que eu fiz, eu também pretendo então fazer um curso para leigos, para médicos, para quem se interessar, para realmente melhorar então o seu estilo de vida. E aí, mais uma vez, eu vou dizer para vocês o que é o estilo de vida, o que é o lifestyle medicine, ou seja, o que é o estilo de vida como medicamento. Existe evidência científica nisso? Por que a gente está falando tanto nisso hoje em dia? O lifestyle medicine, ele é uma abordagem multiprofissional. Não é só médico, né, que age. Somos nós, médicos, os educadores físicos, as nutricionistas, os psicólogos e os profissionais que são da área de yoga, de meditação, que também ajudam nessa interação total, complexa do ser humano. É uma visão mais holística da saúde como um todo. É tudo aquilo que você faz e que é capaz de mudar para melhor o funcionamento do seu corpo. E os estudos científicos acabaram mostrando, e eu vou mostrar esse gráfico aqui para vocês depois, que sim,
que algumas medidas de estilo de vida, elas mudam a nossa fisiologia e fazem um efeito parecido, inclusive, com alguns remédios. Então, quando a gente entra com estilo de vida junto com remédios, junto com medicações para as doenças, a gente melhora os resultados. E isso eu vou dar assim, agora um testemunho meu como médica de consultório, né? Que eu tenho muito paciente que hoje já vai comigo, já tem muito sucesso, já perdeu peso, às vezes já entrou no estilo de vida. E a gente vê melhora de estética nesse processo, a gente vê aquela melhora de inflamação de pele, aquela melhora de celulite, a gente vê uma melhora de acne, de oleosidade de pele, melhora de cabelo, né, nas mulheres, a gente acaba tendo um crescimento melhor do couro cabeludo, das unhas, dos anexos da pele, a melhora da saúde do intestino, tudo porque a gente teve esse cuidado, esse autocuidado de entrar junto com o estilo de vida. E aí, quando a gente vai para a estética, por exemplo, nossos resultados acabam sendo muito bons, muito satisfatórios, porque a gente fez tudo junto. E os resultados acabam sendo melhores, porque você fez o autocuidado, melhorou a saúde como um todo. Mas vamos falar sobre Lifestyle Medicine, né? Por que a gente vai falar sobre isso? Quais são os passos, né? O meu curso é para falar sobre os passos para mudar. Quais são os passos que a gente tem que mudar? E como que a gente muda? São medidas difíceis, não é fácil de mudar estilo de vida. Quando a gente faz mentoria, que a minha ideia é fazer a mentoria lá na frente, para quem se interessar, a gente vai então identificar em cada pessoa qual é a necessidade dela, qual é o primeiro passo. São 6 passos importantes, você precisa mudar todos de uma hora para outra. Isso é difícil, a gente não precisa gerar toda essa ansiedade para começar o Lifestyle Medicine. A gente precisa sim saber que tem 6 passos iniciais que a gente deve tomar como start para mudar o nosso estilo de vida. Que são esses que estão escritos aqui. O exercício, a nutrição, o sono, o manejo do estresse, as conexões sociais e o uso de substâncias abusivas. Então, são 6 pilares que eu chamei de 6 passos. Então, antigamente, quando eu comecei a fazer nutrologia, a gente falava muito sobre dieta, e era uma coisa muito cansativa, maçante e irritante, inclusive, porque é muito chato você pensar em fazer dieta pro resto da vida e tudo. Quando a gente fala em medicina do estilo de vida, a gente vê que não é só uma dieta, é um estilo de vida que você vai tentar praticar, gente, na maior parte do tempo, como eu coloquei naquela regrinha no meu feed, que pode variar de 80, 20. Então, 80% do tempo você vai procurar manter aquelas regras do Lifestyle Medicine, para você manter aquele bem-estar, o benefício do Lifestyle Medicine. E aí, nas mentorias, a gente começa, então, a identificar qual é de cada um, qual é a necessidade principal que você deve startar, que você deve começar primeiro. Porque cada um desses 6 passos foram os passos que a ciência detectou que influenciam mais positivamente na nossa saúde, na saúde do ser humano. E por que elas impactam tanto assim na saúde do ser humano? A gente tem dados estatísticos aí eu faço uma pergunta para vocês sobre o que é o autocuidado. Como é que vocês interpretam isso? O que vocês acham que é o autocuidado? É somente passar um creme na face, passar as vitaminas no rosto? É somente passar um hidratante no cabelo? A gente sabe que o autocuidado ele vai muito mais, muito além disso. Na verdade, existem pessoas que fazem muito autocuidado estético, externo, mas elas não fazem nenhuma medida de autocuidado interno. Então, elas vivem com essa dificuldade, às vezes, de manter um estilo de vida, porque elas vivem muito em cima de um autocuidado externo, que, na verdade, nem fala no Lifestyle Medicine, que faz parte do estilo de vida. Quando a gente vê as estatísticas de mortalidade nos Estados Unidos, a principal causa de morte em seres humanos é a doença cardíaca, a segunda são as doenças oncológicas, a terceira, doenças respiratórias, doenças crônicas respiratórias. Vem depois as causas externas, como acidentes, infarto, Alzheimer, diabetes, influenza e pneumonia. E a gente vê essas causas principais lá, então, são as doenças crônicas, né? Doenças do coração. E na medicina do estilo de vida, então, vocês conseguem ver aqui no vermelho que quando você melhora a gestão alimentar, quando você não fuma, quando você pratica atividade física numa meta semanal que seja impactante na sua qualidade de vida,
E quando você mantém o gerenciamento do seu peso, isso impacta em 80% na redução de doenças crônicas. Então, isso impacta em 90% do diabetes, impacta em todas as causas de mortalidade do ser humano. Então, por que não? Por que a gente não vai ter mais atenção? Por que a gente não vai começar a ver melhor essas medidas de autocuidado se a gente está observando, se a gente sabe, então, que isso faz diferença? Por que não fazer atividade física se a gente sabe que a partir da 30ª década de vida a gente vai perder 10% da nossa massa muscular? E quando você não tem reserva de massa muscular, você perde então várias habilidades como força, equilíbrio, você começa também a ter fragilidade óssea, osteoporose, osteopenia, miopenia, sarcopenia, e aí você entra às vezes numa cascata de inflamação e num déficit de imunidade, uma imunossenescência ao envelhecimento, e isso causa também transtornos no envelhecimento crônico. Então a gente deve estimular a prática de atividade física, que a gente chama que é o passo 1, que é o movimento, porque a gente tem, então já sabe que a gente vai perder massa muscular a cada década de vida, a partir da terceira década. A partir da terceira década a gente perde uma média de 10% da nossa massa muscular. Então quem não faz atividade física, só de estar sentado o dia todo, já está lá perdendo força, perdendo equilíbrio, perdendo vitalidade. Então a gente precisa ter no nosso estilo de vida a atividade física. A gente não está falando de emagrecimento estético aqui. A gente está falando nem de anabolismo. A gente está falando somente da prevenção da sarcopenia, que a gente sabe que vai acontecer. A gente já sabe que vai acontecer, então a gente deve tratar, prevenir desde sempre. O segundo passo que a gente analisa quando a gente faz, então, as abordagens de medicina do estilo de vida é a nutrição. Por que eu falo isso? Porque tem gente que não precisa, tem gente que já faz atividade física, que já incorporou esse conceito. Mas tem os outros passos que a gente vai atribuir notas na hora das avaliações que a gente vai fazendo. E aí a gente começa a ver quem é que precisa de mais de nutrição, quem vai precisar de mais estilo de movimento, e cada um vai ter uma necessidade diferente. A nutrição, aqui a gente vê que não é uma dieta específica. A gente vê na internet uma briga, tem gente da paleolítica, tem gente da low carb, tem gente da cetogênica, tem gente que come balanceado. E na verdade, a base de todas essas dietas, de todas as alimentações, no final das contas, elas são baseadas em vegetais. Todas elas vão, uma vai mandar você comer mais vegetal e gordura. Outro vai mandar você comer mais vegetal e proteína. Outro vai mandar você comer vegetal com um pouquinho de carboidrato, com fibra, um pouquinho de gordura, mas que são o nome das dietas mediterrâneas, dieta tipo 10, dieta cetogênica, dieta low carb. E acaba que as dietas, elas são muito individuais, cada ser humano vai se identificar de uma forma diferente. Então, o mais importante nesse momento da nutrição é você identificar com cada indivíduo qual o melhor estilo alimentar para ele. Mas a base do consumo dos vegetais e das frutas, ele sempre vai estar em todas essas estratégias alimentares. Então, no Lifestyle Medicine, a gente orienta, a gente traça as metas de nutrição, não no sentido de prescrever uma dieta. É lógico que quando você tem metas de emagrecimento estético ou de anabolismo saudável, você precisa sim ter um cálculo, e aí a gente vai precisar sim da nutricionista do lado para poder melhorar a sua composição corporal. Mas quando a gente fala de Lifestyle Medicine, a gente não vai pensar dessa forma, a gente vai pensar nas metas de estilo de vida, que a gente vai ver que você precisa ter essa base lá construída dos alimentos de vegetais e frutas, e o restante, as proteínas, as gorduras, a gente vai acabar calculando de acordo com a individualidade de cada um. Porque o ponto-chave comum entre todas as dietas no estilo de vida são os vegetais. E aí eu abro um parêntese para a gente falar um pouquinho sobre sustentabilidade também. Porque as pessoas que têm estilo de vida saudável, que se preocupam com qualidade de vida, geralmente são as pessoas também, como eu falei na primeira live, que se preocupam com o planeta, que se preocupam com poluição, se preocupam com sustentabilidade. Então eles começam a se preocupar com a qualidade também alimentar, se preocupando com poluição, com emissão de gás carbônico, com aquecimento global. Quando a gente fala dessa forma, a gente vê que, e a gente foi muito induzido por muitos anos a comer muita proteína animal, muita carne, vermelha principalmente, porque foi colocado que a carne vermelha tem muita leucina, melhora o estímulo de massa muscular, enfim. O aminograma, às vezes, ele é um pouco diferente.
quando a gente vai para a sustentabilidade, para o estilo de vida, para o lifestyle medicine e para as patologias, a gente vê que a carne vermelha em si, ela não é um alimento que deve estar predominantemente nas dietas. Ela deve estar presente, mas não predominantemente. Por que não predominantemente? Porque a carne vermelha ela vem junto com uma série de gorduras inflamatórias, muita gordura saturada. E então essa gordura ela é inflamatória, ela aumenta a expressão de interleucinas inflamatórias no sangue. E aí com isso a gente não deve estimular tanto o consumo de gordura saturada. A gente deve estimular o mix de gordura saturada, monoinsaturada e poliinsaturada. E aí a gente tem que colocar a gordura saturada que vem dos animais, a gordura poliinsaturada e monoinsaturada que vem do reino vegetal. E aí por isso que hoje em dia a gente vê muita gente consumindo o quê? As castanhas, as nozes, as sementes, o abacate, o próprio coco, como fonte de gordura. E a gente acaba vendo hoje um crescimento do vegetarianismo, do veganismo, do consumo das proteínas vegetais. Porque as proteínas vegetais, elas não têm gordura. Quando eu falo de proteína vegetal, eu tô falando principalmente dos cereais e das leguminosas. Então, é feijão, grão de bico, lentilha, soja, arroz, cereais. Esses cereais, lógico que quando eles são consumidos, eles não vão ter tanta gordura naquela porção. Então, uma pessoa que está pensando em prevenção de agravos, em diminuição de inflamação sistêmica, ele vai priorizar fontes de proteína que não tenha tanta gordura inflamatória. Tá bom? Então, por isso que sempre a base, quando a gente fala na alimentação, e como eu sou nutróloga, eu acabo falando mais aqui nessa parte que eu gosto muito desse assunto, a gente acaba priorizando, então, hoje, as proteínas mais vegetais, redução do consumo de carne vermelha, por esse aspecto das gorduras saturadas e também pela sustentabilidade, porque a gente sabe que a carne vermelha acaba desmatando, mas as vacas também fermentam bastante, aumenta a produção de gás carbônico. Bom, e aumenta o aquecimento global. Então, essa é uma pegada de sustentabilidade também que é muito interessante quando a gente fala de nutrição. E quando a gente fala também de lifestyle medicine, a gente tem que pensar na quantidade, no consumo de 5 porções. E aí, se tivesse aqui uma plateia, se eu estivesse vendo vocês, eu ia pedir para quem consome 5 porções de vegetais e frutas por dia ficar em pé, para eu ter noção de como que tá o lifestyle de vocês. Então, assim, essas análises, elas são muito legais porque a gente vai fazendo nas dinâmicas da medicina do estilo de vida. A gente faz essas perguntas e as pessoas começam a se questionar mesmo como é que tá. Elas começam a se conhecer. É aí que começa o autoconhecimento do Lifestyle Medicine. E também quando a gente começa a mostrar o motivo, o porquê, como que isso vai acontecer, uma educação. E aí juntos a gente vai gerando aquele autoconhecimento e melhorando assim aquela saúde interna e que vem pro exterior, sem dúvida. Bom, o terceiro ponto, depois da nutrição, é a Anabelle. No final eu vou responder as perguntas sobre as porções. O terceiro ponto é em relação ao sono, né? A gente sabe que o sono, ele impacta em várias funções do nosso corpo. Ele vai impactar na nossa memória, na nossa fixação do aprendizado, no crescimento ponderoestatural e no crescimento muscular. Porque ele vai modular a produção do GH, e toda a nossa fisiologia hormonal, gente, ela acontece muito durante o sono. E é impressionante como o que a gente consome de alimento, ela vai impactar muito também na nossa expressão hormonal noturna. E isso vai impactar na nossa melhora da fisiologia do ser humano. Aqui eu coloquei para vocês algumas coisas de higiene do sono. O sono ele é muito complexo mesmo, a gente tem que se preocupar. No Lifestyle Medicine a gente também faz as perguntas sobre o sono, como é que anda o sono, quantas horas, não é só o tempo de sono. O adulto, via de regra, em média, a gente deve consumir de 7 a 8, deve dormir de 7 a 8 horas por noite. Mas dentro do Lifestyle Medicine não é só dormir 7 a 8 horas por noite. Tem gente que dorme 7 a 8 horas, mas vai dormir, por exemplo, já meia-noite, 1h da manhã. E esse horário, para o nosso corpo, ele já tá no meio da noite, né? Porque a noite começa realmente quando escurece lá fora. Os trabalhos de cronobiologia também são muito interessantes hoje em dia. São conhecimentos que a gente não tinha antes, assim. E hoje a ciência mostrou pra gente. A cronobiologia é a interação do ser humano, nossa, com a natureza. Com o dia e com a noite.
Quando escurece lá fora, ou seja, quando tá à noite, como tá agora, se a gente ficar se expondo muito, como a gente está se expondo agora, a muita luz incandescente, a luz azul, como tá falando assim, blue, essas luzes azuis, elas fazem com que o bloco de melatonina diminua, com que a gente não tenha pico de melatonina noturno. E essa falta da melatonina noturna, ela vai diminuir aquela indução do sono para você começar a ter o primeiro sono da noite. E vai depois dificultar o aprofundamento do sono, que é o sono REM, que é o sono que a gente vai realmente ter a melhora da fixação da memória, do aprendizado. É quando faz aquela faxina, né, também dentro das células do corpo. Então a gente precisa ter a indução do sono de uma forma mais natural, que é quando a gente escurece. Eu sempre falo para meus pacientes, escureceu lá fora, a gente deve escurecer também dentro da casa. Diminuir os barulhos, os ruídos externos, deixar uma temperatura ambiente mais agradável, de preferência, e evitar a luz incandescente e a luz azul, que é a luz que tem nos tablets, no celular, porque eles vão diminuir, então, a produção de melatonina. E aí você não vai ter dificuldade de indução do sono. Você vai estar causando em você um jet lag. O corpo vai estar achando que está de dia, mas na verdade não está, ainda está de noite. E aí, achando que tá de dia, mas na verdade já está de noite. E aí, quando você fica cronicamente vivendo em jet lag, o seu corpo, ele começa a entrar em estresse mesmo crônico. Então, a gente fala muito sobre o cortisol hoje em dia. Quando eu comecei a fazer nutrologia, a gente falava em cortisol em paciente grave, em paciente inflamado, paciente muito grave, porque subia muito o cortisol, a gente via isso nos exames. E via a repercussão daquilo, aumento do cortisol, causando perda de massa muscular, aumento da lipogênese, um catabolismo muscular muito acentuado. Tudo. E por quê? Porque o cortisol estava ali cronicamente, agudamente alto. Quando a gente vai para o estresse crônico, ou seja, para as pessoas que se expõem há muito tempo à luz, essa luz azul, por exemplo, que fica mimetizando um dia crônico, a pessoa, o corpo começa a achar que você está o tempo todo sem dormir. E isso aumenta também os níveis de estresse, aumenta o cortisol. E toda essa cascata de estresse começa a acontecer naturalmente. Isso a gente vê na prática clínica. A gente vê os pacientes que têm dificuldade de sono com queda de imunidade, a gente vê os pacientes com dificuldade de ganho de massa muscular, às vezes quando é obeso, com aquela obesidade sarcopênica, né, que tem muita gordura corporal e não tem nenhuma massa muscular, ou seja, não conseguiu fazer nem aquele anabolismo que a insulina faz. A gente sabe que um paciente obeso que tem muita insulina, uma insulina muito alta, a insulina ela é anabólica. Então, às vezes, o paciente está obeso, mas também ele tem muita massa muscular. Mas, quando o paciente é obeso e cronicamente estressado, cronicamente inflamado, com cortisol cronicamente alto, a gente já vê o contrário. A gente vê uma obesidade sarcopênica, uma diminuição da capacidade de síntese muscular, de síntese proteica. Porque o cortisol vai lá no fígado e avisa, olha, tá estressado, tá cronicamente, bora melhorar essa inflamação. E o fígado, ao invés de produzir proteínas de síntese, que é a albumina, ele começa a produzir proteínas de inflamação aguda, que são as interleucinas. E aí a gente começa a viver cronicamente inflamado. Então eu fiz essa abordagem geral para vocês entenderem a importância do sono no Lifestyle Medicine. E o motivo, esse é um dos motivos, do porquê que a gente tem que se preocupar tanto com o sono quando a gente fala de medicina do estilo de vida. O quarto passo é o manejo do estresse. Eu falei um pouco aqui sobre o estresse, né? A gente vive hoje sobre tensão constantemente. O estresse, ele aumenta, né? Como tá falando assim, geralmente são altos níveis de cortisol e altos níveis também de catecolaminas de estresse. Então, as pessoas que vivem estressadas cronicamente, elas têm uma tendência maior a terem hipertensão, a ficarem com cortisol alto, ter toda essa dificuldade de melhora de massa muscular e ter aumento de citocinas inflamatórias. E aqui eu faço também um parêntese para falar principalmente sobre estresse nos pacientes obesos. Nos pacientes com dificuldade de gerenciamento do peso, como a gente falou no início, gerenciar o peso faz parte do Lifestyle Medicine. Não é só para quem é obeso, não é só para quem é magro, para quem está com sobrepeso. É para todo mundo. Todo mundo precisa gerenciar o peso como medida de Lifestyle Medicine. O estresse, geralmente, ele vai pedir com que a maioria das pessoas tenha um aumento
expor alimentos com muita palatabilidade, como está escrito aqui nesse slide. Alimentos com muito sódio, com muita gordura, ou ambos, com muito açúcar, ou ambos. Então, assim, então qual que é a saída? Eu vou comer o doce toda vez que eu ficar submetida a um estresse? Gente, quem vive hoje, principalmente nos dias atuais, que a gente é bombardeado de informações na mídia, e aí hoje em dia a gente vê um estresse por conta de tantas infecções agudas que a gente tem visto, de viroses, de Covid, agora tem o HN3N2, o estresse ele está presente. Então a gente precisa entender isso, né? A gente precisa quantificar isso também, por isso que é importante essas abordagens individuais de lifestyle medicine, ou seja, você mesmo fazer a sua autoanálise quando a gente faz os questionamentos e saber qual o seu grau de estresse. E tá, beleza, eu sei o meu grau de estresse, o que eu vou fazer? Eu vou tomar um Rivotril? Eu vou tomar um Frontal? Sabe, uma pergunta que você tem que se fazer. Porque a gente vê muito, o consumo de medicações para transtornos psiquiátricos, ele aumentou muito nos últimos tempos. Ou eu vou tentar aprender também, às vezes é preciso sim a medicação, mas às vezes eu posso juntar esse estilo de vida para melhorar o meu estresse. E aí a gente tem as medidas que fazem com que você, com esse autoconhecimento, que você está passando por uma fase de estresse, e você, só por você já se prontificar para isso, já é um passo muito importante de você ter esse autoconhecimento do estresse crônico e já tentar evitar aquilo no sentido de ter mais estilos de vida contra estresse. O que baixa cortisol, gente? O que abaixa cortisol? O que abaixa noradrenalina? Quando a gente fala de lifestyle medicine, principalmente as medidas de relaxamento. Então a gente vai falar aqui sobre yoga, sobre meditação, sobre a prática de hobbies, ou seja, é sair do piloto automático. A gente vê que a maioria das pessoas hoje, elas vivem no piloto automático, gente. Elas acordam, todo mundo precisa trabalhar para se sustentar, para manter sua vida, e elas não conseguem, então, gerenciar as outras habilidades do seu dia a dia. Essa dificuldade, às vezes, de parar, fazer pausas para respirar, dessa prática do autoconhecimento, de respiração, de yoga, de meditação, essas práticas sim tem trabalho científico mostrando redução dos níveis de cortisol. Dá para usar medicação? Dá para usar fitoterápico? Dá. A gente tem aí a ashwagandha, a gente tem rodiola rósea, a gente tem a serotonina, a gente tem triptofano, a gente tem muita coisa que a gente pode fazer uso, mas a gente precisa também junto com o lifestyle medicine, que isso vai impactar muito. E eu vejo, por que eu estou fazendo essas lives agora? Porque o ano passado eu tive muito paciente, assim, tem muitos casos que foram muito impactantes para mim, de pessoas que eu não achava, assim, quando chegaram comigo muito inflamados, com sobrepeso, com PCR alta no sangue, com ferritina alta, dislipidemia, obesidade. Eu achava que eu entrava com as medicações e eu comecei a fazer as abordagens de medicina do estilo de vida e eu não achava que eu ia ter tanto sucesso com eles. E quando eu vi que eu tive sucesso, que eu comecei a ver as pessoas se preocupando com o seu sono, se preocupando com o estresse, tentando ter aquele momento, né, de relaxamento mesmo, de desligar o piloto automático, de sair ali daquele momento de estresse, de aprender a não revidar tanto aquelas energias tão negativas que às vezes as pessoas, todo mundo está exposto. Isso melhora não só você, isso melhora tudo, melhora o seu entorno, melhora todo mundo que está do seu lado, quando você evita o estresse. Mas para isso acontecer, a gente precisa reconhecer que isso está acontecendo. Por isso que quando a gente faz a abordagem de lifestyle medicine, a gente tem que ter esse autoconhecimento, a gente tem que saber que isso está acontecendo. Depois do estresse, aí a gente vai falar sobre relacionamentos. Geralmente médico, né? A gente não tem muito tempo para falar. Estou vendo que o meu negócio é muito longo, né? São 6 passos e a gente precisa entender o ponto de cada um. Relacionamentos, esse estudo aqui, para vocês entenderem, esse gráfico, ele mostra, não dá para dar zoom aqui na tela, mas ele mostra que as pessoas que têm conexões sociais próximas, tá? Ou seja, quando você vive próximo de pessoas, tá? As pessoas, elas têm menor
chance de óbito, gente, de morrer mesmo, de morte. Esse trabalho, ele mostrou ano passado, quando a gente, no curso, e foi impactante porque os pacientes que, como a gente viveu o ano passado, né, a gente foi imposto um distanciamento social, né, a gente viu, então, uma crise de depressão associada com suicídio, associada com Covid, associada com anorexia, bulimia, com uma série de transtornos mentais acontecendo. E então a gente sabe que nós, seres humanos, somos seres muito... que nós dependemos sim um dos outros para ter relacionamentos. Agora, e aí isso melhora a nossa qualidade de vida e diminui então mortalidade, porque diminui chance de suicídio, de depressão, desses agravos à saúde mental. Então nós precisamos estar juntos, todos juntos. Agora, o adendo que eles falam muito nessa Lifestyle Medicine é que a gente tenha relacionamentos de alta qualidade. Então não é só qualquer relacionamento, a gente tem que lembrar dos relacionamentos que são tóxicos. E aí eu falo novamente, como eu faço na nutrologia, nos pacientes obesos. Como eu vejo pessoas que estão fazendo tratamento comigo e falam que fulano, ciclano, sabe aquele amigo, aquela pessoa que tá ali, mas é quando você aparece que tá melhor, chega e começa, ao invés de entender aquilo de uma forma positiva, entende de uma forma completamente negativa. Fala para a pessoa palavras que não são de estímulo, ou seja, são pessoas que ao invés de ter um bom relacionamento, eles acabam sendo um relacionamento negativo, um relacionamento tóxico que a gente fala. Ou seja, um relacionamento que aquela troca de energia não é suficiente, não é agradável. E aí quando a gente fala principalmente em obesidade, que a gente sabe que o tratamento é de longo prazo e que as mudanças estéticas elas vão acontecer, a gente precisa ter relações de boa qualidade, né? De alto impacto, pessoas que te trazem energias positivas. No Lifestyle Medicine, sim, a gente tem que reconhecer os relacionamentos tóxicos. E a gente tem, sim, que às vezes, se possível, trabalhar melhor, da melhor forma possível, esses relacionamentos. Às vezes não ter aquele envolvimento naquele momento. Você vai ouvir, você vai conviver, mas você vai ter muito mais cuidado com quem você coloca próximo de você. Pra você o quê? Pra você manter o seu estilo de vida. Porque é uma das coisas mais fáceis que tem pro ser humano olha, a Ana Belissa tá falando, inclusive, que acontece muito isso. Uma das coisas mais fáceis pra gente realmente isso. Você começa hoje uma prática de medicina do estilo de vida. E se você não tiver o tempo todo entendendo aquele processo, valorizando aquele processo diariamente para você mesmo, porque o Lifestyle Medicine é para você, não é para ninguém. Quando você começa a ter, então, essas melhoras internas e começa a valorizar isso todos os dias, é aquilo que vai te manter todos esses passos, todos os dias, sempre fazendo, porque aquilo te traz felicidade, né? Então a gente precisa primeiro se reforçar mesmo na gente esses motivos sem aguardar pelo outro. Porque é muito fácil as pessoas elas virem, às vezes, alguns não, tem muita gente que não é tóxica, tem muita gente que é muito legal, entra na vibe e vai todo mundo junto e é muito legal. Mas a gente também sabe que tem pessoas que não são interessantes e sim a gente tem que afastar, ter um afastamento desses relacionamentos. O outro ponto é abuso de substâncias. Aí o principal ponto das substâncias é o álcool, o tabaco e substâncias ilícitas, tá bom? No Lifestyle Medicine eles não proíbem vocês de consumirem álcool, mas a recomendação é que a gente consuma bebidas com baixo teor alcoólico em pouca quantidade. A cerveja, o wine, o vinho e os destilados, vocês viram aqui, não dá pra ver direito, mas o destilado, ele tem um maior teor alcoólico. Então, quanto maior o teor alcoólico, menor vai ser a quantidade de bebida que você vai poder ingerir. E a recomendação é que não seja muito, né? 300 ml para mulher, 500 ml para o homem. Principalmente do vinho, que tem o resveratrol, que tem o polifenol da uva. Mas a gente não deve abusar do álcool, porque o álcool ele causa então uma neuroinflamação, ele vai causar piora de memória a longo prazo, ele vai dificultar
ele vai dar mais sonolência, ele pode causar, como a gente vê muito, né, muito acidente, óbito por causas externas. Então o álcool, a gente tem que ter muito cuidado, porque ele acaba sendo uma substância ilícita, sim. Ele causa dependência química, muitas pessoas dependem dele para ser feliz. E a ideia do estilo de vida é que você não dependa da sexta-feira para sextar para ser feliz. A ideia do medicina do estilo de vida é que você seja feliz todos os dias, com todas as suas escolhas, porque você está vivendo isso, você está vendo o seu dia melhorar quando você faz por você e não espera só tomar um comprimidinho ali e aí aquele comprimidinho fez efeito, depois passou o efeito, você de novo cai ali, de novo num mal-estar novamente. E mais importante isso, não esperar o aumento do consumo, do vício, do álcool, do tabaco ou de drogas ilícitas para ter felicidade. Então a ideia é essa. O vinho, ele é realmente, sempre me perguntam isso, e o vinho dentro da medicina do estilo de vida, acho que é uma das bebidas que a gente pode dizer, então, que pode consumir mais. E assim, para concluir, esse gráfico, ele é bem médico, ele é muito técnico, mas ele foi uma comparação sobre o exercício e remédio para várias doenças. E aonde tem essas linhas grandes que vocês estão vendo, é o exercício dando, inclusive, um impacto maior que remédios em algumas doenças. Então, para vocês verem como a gente pode fazer uma prescrição não medicamentosa, como a gente pode orientar um exercício físico como remédio. Ou seja, no dia que você faz o exercício físico, você vai ter o benefício daquele exercício físico, ou seja, musculação. Musculação, a gente sabe que ela é muito importante para pacientes que são hipertensos. Ela vai causar um miorrelaxamento, e esse miorrelaxamento, inclusive, nos vasos, né, das artérias. E isso vai fazer com que a pressão fique menorzinha assim. Então, quando você pratica diariamente musculação, você vai ter o benefício da musculação nas pessoas hipertensas. A gente sabe também que a serotonina, quando você faz uma sessão de atividade física aeróbica, como corrida, aeróbico contínuo, tá? Não é HIIT, não é crossfit, não é intervalado. É o aeróbico contínuo, uma corrida, um pedal, a natação, aula de dança. Essas aulas aeróbicas mais contínuas, com uma determinada intensidade. Ou seja, o que é uma intensidade quando a gente fala de atividade física de forma geral? Quando você não consegue conversar durante a atividade física. Se está conversando, você não vai ter aquele benefício. Então, é o que a gente via antigamente. As pessoas entravam e saíam da academia sem achavam que aquilo não mudava a vida delas. Então, sim, você não pode conversar durante a prática do movimento para você, sim, ter o benefício, por exemplo, da produção das endorfinas, que são os neurotransmissores que vão melhorar a saúde intestinal. A gente vê muitos pacientes que são ansiosos, que têm transtorno de ansiedade. A gente vê a melhora, então, da ansiedade com a prática de atividade física aeróbica. Então, gente, quem tem lifestyle, quem pratica todo dia essas atividades, elas acabam tendo o benefício diário daquilo. E é aí que vem aquela máxima que a gente escuta. Eras, eu não consigo mais ficar sem esse negócio aqui, sem praticar isso aqui. E isso, gente, é muito bom. Dá uma felicidade tão grande quando o paciente fala pra mim isso. Sabe por quê? Porque eu vi, então, que ele vai estar dependendo de um vício bom. A gente acabou de falar de substâncias que não devem ser consumidas. E aí, quando o paciente me fala que ele ficou viciado, né, numa atividade física, numa alimentação melhor, no sono, na atenção do sono, na atenção do estresse, isso é muito, muito gratificante pra gente como profissional da saúde. Estilo de vida é obesidade. Obesidade hoje em dia tem muitos tratamentos. A gente pode fazer remédio, a gente pode fazer balão intragástrico, pode fazer cirurgia bariátrica, mas a gente continua vendo o quê? Uma série de obesos. É uma estatística que 40% da população, quase 50% da população americana está obesa. Então, ou seja, a gente tem que ter estilo de vida, por quê? Porque o estilo de vida é ele que vai evitar o efeito sanfona. Eu posso manter uma alimentação, eu vou manter a medicação para esse paciente, mas a partir do momento que ele aumenta o metabolismo basal dele, que ele aumenta a massa muscular, que ele aumenta o VET, né, que eu gasto, o valor energético total do dia dele, ou seja, o quanto de energia que ele gasta nas 24 horas. Se eu pego uma pessoa que ficava na primeira consulta comigo, sentada, trabalhando o dia todo,
todo sentado. E no final de semana, sentava também o dia todo. Quando viajava, só sabia ficar sentado o dia todo tomando cerveja, bebendo, comendo petisco. E quando eu vejo que a pessoa aumentou o gasto energético dele diário, todos os dias, ele vai, apesar dos remédios, ele vai estar melhorando o gasto energético dele total. E com isso ele vai estar prevenindo o reganho de peso. Então, para os obesos, isso é muito importante. Não estou falando de obesidade de emagrecimento estético mais uma vez, estou falando de emagrecimento mesmo. Quando você fala em emagrecer sem se preocupar tanto com a estética corporal, a estética já é uma outra fase, a gente tem que sempre estar preocupado ali com a questão da compensação do gasto energético diário em relação, e também com a relação da massa muscular. Então, por isso que você tá obeso. Eu vou fazer musculação na obesidade? Sim, gente, tem que fazer musculação. O músculo é a nossa reserva metabólica, é o nosso órgão metabolicamente ativo. Se ele está inativo, se ele não está presente, se ele não está funcionando, se você não está fazendo ele funcionar, porque o músculo está aí, mas às vezes a gente esquece que ele está lá. Então, você não está fazendo o seu metabolismo melhorar. Pelo contrário, você está piorando. Porque quando você tem um adipócito, que é uma célula de gordura, você ingere muita caloria e você fica mais em déficit, em hiperfagia, né? Consumindo muita caloria e não gasta muito essa caloria, o que o nosso corpo faz? Ele vai guardar. Ele vai guardar aquela caloria, ele não tem o que fazer com aquela caloria. Então, ele vai automaticamente depositar no nosso estoquezinho lá. E onde é o nosso estoquezinho? São as células de gordura. Hoje em dia, a gente sabe que existe célula de gordura em tudo quanto é canto do corpo. A gente antigamente pensava que era só a gordurinha aqui embaixo da pele, aquela gordurinha que incomodava, estética, que fica feio. As piores gorduras não são essas. São as gorduras dos pontos ectópicos, a gordura visceral, aquela gordura da gibosidade, a gordura que a gente não vê de forma estética. Essa gordura piora muito a nossa saúde como um todo. Então, esses pontos ectópicos de gordura corporal, a gente deve... se você já tem gordura subcutânea evidente, quando a gente faz corte de tomografia, quando a gente vê melhor o interno, a gente começa a ver que tem muita gordura ectópica, gordura que não é aquela gordura subcutânea, que ela é muito pior também. Bom, então a gente precisa ter estilo de vida quando a gente fala em obesidade, principalmente, porque a gente tem que diminuir inflamação. E a gente viu que o que diminui a inflamação? Diminuição de estresse, a melhora da alimentação, a melhora do exercício, o sono, tudo isso vai impactar no nosso estresse crônico. Olha o que eu falei para vocês, aquele gráfico. A taxa de obesidade nos Estados Unidos de 42,4%. Gente, não tem sistema de saúde que dê conta disso. Não tem. A gente viu o colapso da Covid por isso, principalmente quando chegou lá na América, quando chegou nos Estados Unidos. Quando estava na China, a gente não tinha um trabalho sobre isso. Quando chegou na América, quando chegou nos Estados Unidos, a gente teve publicar um trabalho científico mostrando a explosão mesmo, assim, de casos de internação. E foi uma dificuldade muito grande, porque os pacientes, eles eram muito grandes. Lá nos Estados Unidos tem uns mega obesos. E você imagina uma equipe de suporte tendo que fazer todos os suportes nos pacientes grandes, muito pesados. Então, e uma taxa muito alta de obesidade. Então, a gente precisa se preocupar com essa melhora, diminuição de sal, diminuição de alimentos embutidos, diminuição da quantidade de caloria, diminuição do açúcar, para você impactar melhor nessas taxas de obesidade que estão muito altas, apesar dos tratamentos. Então, a gente vê que a gente fracassa muito na obesidade, no diabetes, a gente fracassa até hoje. Por quê? Porque por anos nós médicos, ignoramos esse estilo de vida. A gente estudava na faculdade, mas a gente nem falava sobre isso para os pacientes. A gente olhava o paciente, eu tenho isso. Então, a gente abaixava a cabeça, fazia uma receitinha e tchau. E hoje a gente está vendo que o estilo de vida, ele impacta muito, como eu mostrei para vocês no início, ele impacta muito nessa estatística de obesidade, principalmente no efeito sanfona. Esse gráfico aqui, essa ponta vermelha que vocês estão vendo aqui, com esse tracinho redondo, com esse círculo, é a dieta pobre impedindo o progresso na redução de mortes precoces. Então, quando a gente fala de estilo de vida, o que mais impacta realmente na prevenção de agravos é a alimentação.
Então a gente tem que ter dentro dos 6 pilares, realmente a alimentação, ela é um dos pilares mais importantes. E aí eu coloquei no meu Instagram outro dia uma enquete sobre calorias, porque a gente tem que trabalhar com esses alimentos de baixa densidade energética. A gente não tem que se preocupar só com palatabilidade, não. A gente tem que se preocupar com baixa densidade energética dos alimentos, porque realmente alimento pobre, comer de má qualidade, piora a saúde do ser humano. Esse slide aqui é muito legal porque é aquele trabalho que eu mostrei 6 vezes mais hospitalizações em pacientes com doenças crônicas quando a Covid estourou. 6 vezes mais, gente. Vocês gravem esse número. 6 vezes mais hospitalizações. Então, isso foi uma chamada de ação. Uma chamada para que a gente tenha mais atenção com esses casos de doenças crônicas, de obesidade, de diabetes, para evitar essas doenças crônicas. E por isso que a nutrologia, o estilo de vida, eles crescem e muito atualmente. Porque eles impactam de forma positiva, como eu mostrei para vocês nos outros slides, na qualidade de vida. Bom, o que eu tinha para mostrar era isso, para vocês verem esses dados, número de obesos, a chamada, na Covid para atenção para as doenças crônicas e quais são os pontos mais importantes, quais são os 6 passos que a gente deve mudar no estilo de vida para melhorar. Aí eu vou responder umas perguntinhas. Se vocês tiverem perguntas, eu posso responder agora. Mais uma vez, obrigada pela atenção de quem ficou até aqui. Já estou 40 minutos falando. E teve uma pergunta sobre as porções as porções de vegetais e frutas. Quando a gente fala de estilo de vida, a gente pergunta faz várias perguntas sobre a alimentação. E uma delas é se você consome frutas e verduras todos os dias. E a recomendação é que a gente consuma 2 porções de frutas por dia e 3 porções de vegetais por dia. Então, aí eu pergunto pro paciente, Tem gente que às vezes não consome nem todo dia, não consome. Tem gente que consome só pão de manhã, pão com ovo e café com leite. Aí no almoço, aí pula, a manhã toda, não bebe água, não se hidrata. Aí no almoço come arroz, feijão e carne e farofa, o paraense. À tarde come um pão com refrigerante e à noite pede um fast food ou faz repete o almoço. Então, ou seja, no dia a pessoa não comeu nenhuma porção de alimentos de baixa densidade energética, que são os vegetais. Então, o que aconteceu? Às vezes ele consumiu muita quantidade de caloria, porque ele comeu só os macros. Os macros são os carboidratos, as gorduras e as proteínas, são esses 3. Eles têm densidade energética, vai ter caloria. 1 grama de gordura tem 8 calorias, 8 a 9 calorias. 1 grama de carboidrato tem 4, 1 grama de proteína tem 4 calorias. Quando a gente consome vegetais, os vegetais, eles não têm calorias, não têm densidade energética. Então, para cada consumo de prato, para cada prato que você montar, você tem que ter pelo menos uma porção de vegetais naquele alimento. Por isso que o suco verde ficou muito famoso, porque o suco verde, ele é um vegetal no café da manhã. É muito difícil você fazer um omelete, colocar tomate, salsa, colocar rúcula, tomate, essas coisas de manhã, quando você está correndo. É mais fácil você porcionar, congelar e já deixar lá o seu gengibre, a sua couve, o limão, já ali, tudo congeladinho, pra você só bater de manhã, tomar e sair. E o resto vai valendo para os outros dias. A gente tem que consumir pelo menos 3 porções de vegetal por dia. Então, eu sempre oriento nas minhas consultas que vocês coloquem uma porção no café, uma no almoço e outra no jantar. Porque essas refeições é certeza que você vai fazer. Os lanches nem sempre vai dar para fazer. Às vezes na correria tem gente que nem come. É ruim fazer isso, é ruim ficar muito tempo sem comer. Teoricamente sim, mas se você comeu muito alimento numa primeira refeição do dia, às vezes aquela digestão vai ser mais lenta e aí você vai conseguir ficar ali 4 a 5 horas no máximo sem se alimentar. 4 horas sem se alimentar ao longo do dia não é uma coisa ruim. Tem uns estudos que mostram que quando você faz alimentação
quando você fica 4 horas sem comer, no máximo 5, quando você fica 5 horas sem se alimentar durante o dia, o cortisol começa a subir. Então, você já entra numa fase de estresse novamente. Como podemos fazer uma boa alimentação com pouco recurso? A boa alimentação, ela vai fazer... O que está mais caro hoje, se vocês forem parar para pensar? É a proteína animal, é a carne vermelha, né? A carne vermelha está muito cara. E os peixes, principalmente os peixes que são do oceano, eles também são mais caros. Quando a gente fala de estilo de vida, eu até comentei no meio, Nelly, no meio da palestra, que a proteína animal, ela tem mais, o aminograma é mais completo. Mas isso não significa dizer que a proteína animal seja melhor para o ser humano. Então, um prato brasileiro de arroz, feijão, tomate, cebola e às vezes um ovo, ele já é muito suficiente, porque ele já vai ter todos os aminoácidos ali. Ele vai ter os vegetais, que são as fibras, né? No vegetal tem as fibras prebióticas e tem os micronutrientes. E hoje a gente sabe, né, que os micronutrientes são muito importantes, as vitaminas, vitamina C, zinco, magnésio, vitamina D, esses vitamina B12, ácido fólico. Então, esses micronutrientes, eles só vão estar presentes nesses vegetais, muito pouco nos macronutrientes. Então, a gente pode usar muito os cereais, a gente pode usar arroz, feijão, os vegetais e o ovo como fonte de proteína. E vai ser, sim, muito nutritivo e não vai estar saindo tão caro. Diferente de você ter que fazer um steak de carne, porque a carne, sim, hoje no mercado é o que está mais caro mesmo. Mas o arroz e feijão com legumes, ele é super suficiente para nutrir o ser humano junto com os vegetais. E isso é uma coisa que está muito, muito enfática. É importante eliminar o açúcar? Sim. O açúcar, ele é um alimento inflamatório mesmo. Quando você consome açúcar, a gente vai ter pico de insulina. E se você já tá com uma resistência à insulina, ou seja, se você já tem um sobrepesinho, já tem uma gordurinha abdominal, que é muito difícil hoje em dia não ter, quase todo mundo tem, né? A gente já vai ter uma resistência à insulina lá. E aí essa insulina, esse açúcar, automaticamente ele vai se depositar nas reservas, ele vai virar estoque. Aí tem duas diferenças. Se eu sou uma pessoa que sou sedentária, que não faço atividade física, que não tenho estilo de vida, esse açúcar, esse carboidrato, a insulina vai pegar ele e vai guardar. Só que ele vai guardar onde? Lá na célula de gordura, vai virar os triglicerídeos, vai virar gordura mesmo, porque vem da glicose e o fígado transforma aquilo em gordura. Ou seja, o açúcar que você comeu virou gordura, tá? Quem é que pode comer mais açúcar? Eu vejo fulana come e não engorda, não. O açúcar simples, né, que é o açúcar mesmo simples, os doces, eles são rapidamente absorvidos. E se você é uma pessoa que está fazendo atividade física, ou seja, você acabou de fazer atividade física, ou você consumiu e você vai agora para academia, daqui a 30 minutos você vai sair, vai dar uma corrida, vai dar uma caminhada, ou você é muito ativo, né, você trabalha o dia todo se mexendo, fazendo força. Então, essas pessoas, elas vão provavelmente pegar esse açúcar e jogar para dentro do músculo para virar energia, para virar ATP. Então, se você é muito ativo, esse açúcar ele vai virar energia. E a gente tem exemplos, a gente vê as pessoas, por exemplo, que são maratonistas, a gente sabe que no meio da maratona, o que eles fazem? Eles pegam um melzinho e tomam. Para dar o quê? Para dar aquela energia, para dar aquele gás na hora do exercício, porque a gente sabe sim que quando você sobe um pouquinho lá os níveis de açúcar no sangue, você vai ter até mais um estado de alerta melhor, você diminui um pouco a percepção de fadiga e claro, você vai melhorar a produção de ATP, porque a primeira fase da produção de energia mais rápida é a glicólise, ou seja, é a quebra da glicose para gerar ATP, para gerar energia. Para você gerar energia a partir de gordura, a gordura, ela que é o triglicerídeo intramuscular, a gente tem muita gordura dentro do músculo. E esse triglicerídeo intramuscular, ele gera sim energia, mas é uma energia mais lenta, uma energia que você usa ele mais lentamente. Então, por isso que quando a gente faz musculação, por exemplo, a gente precisa às vezes ir até aquela exaustão lá para fazer o músculo ficar mais fibrado, para a gente poder usar aquela reserva que a gente tem intramuscular, tanto de gordura quanto de carboidrato. Obrigada, Ana Belice, pelo elogio. A Bia tá perguntando
para quem quer ganho de massa, exercícios aeróbicos devem ser diminuídos? Não. No estilo de vida, a gente sempre orienta, porque aqui é uma palestra muito superficial, né? A gente não dá para aprofundar. Mas o estilo de vida, a gente tem que fazer as duas modalidades de atividade física. A gente tem que fazer tanto aeróbico quanto exercício de força. Eu quero fazer anabolismo, quero ganhar massa muscular. Eu tenho que fazer a musculação o máximo de vezes por semana possível, que eu conseguir, orientada por educador físico, beleza. Eu preciso dar o descanso do grupo muscular para poder realmente fazer aquela inflamação na hora do treino, no outro dia aquele músculo se refazer. Preciso me alimentar direito, comer proteínas, carboidratos, gorduras, nutrir meu corpo, dormir. Todo o lifestyle tem que estar presente. Analisar a parte hormonal também é super importante, né? Pra gente fazer massa muscular. Mas o exercício aeróbico, quando você faz atividade física aeróbica, é ali que você vai produzir mais mitocôndrias, você melhora a biogênese mitocondrial. E aí, quando você tem mais mitocôndrias, você melhora a sua musculação. Então, a sua musculação vai ficar mais efetiva, mais eficaz, você vai conseguir fazer... A sua frequência cardíaca, ela não vai subir tanto. Vai fazer agachamento. Eu malho, gente, eu sei como é. Tu vai fazer um agachamento, faz 2, faz 3. Se você faz com uma alta carga, o coração dispara muito, então aumenta muito a frequência cardíaca. Quando você tem um condicionamento físico melhor, ou seja, quando você faz atividade física aeróbica junto, você ajuda na musculação. Então, a gente não deve pensar só em uma modalidade, não. A gente tem que fazer as duas. Sempre orientado. E o ideal é não fazer assim junto, lógico. Por quê? Porque tem uma máxima na medicina do esporte que o último estímulo que você deu pro músculo é o que fica. Então, se eu quero fazer anabolismo muscular, eu faço a minha musculação, terminei ela, beleza. Eu deixo o meu músculo lá estressado ali, depois da minha sessão de musculação. Eu deixo ele com aquela acidose lá todinha, né, que acontece, para ele se refazer depois e com isso aumentar a produção de músculo. Mas é importante fazer os dois. Até porque quem tá com mais músculo também quer diminuir o percentual de gordura. E aí é mais rápido quando a gente associa também as duas modalidades. É verdade que tudo que é branco não é bom. Açúcar, sal, glúten, até mesmo a banana. Não, gente, assim... Realmente, eu sou uma dessas, que eu sempre falo para meus pacientes, tira tudo que é branco da dieta. E é muito prático você fazer isso. A banana, só que aí você tem que ter noção, por exemplo, dessas coisas que eu te falei agora. Então, eu vou treinar daqui a 30 minutos. E a minha insulina, tem que avaliar direitinho. A minha insulina tá boa, eu tô com mais massa metabolicamente ativa, tenho mais massa muscular. Eu sou quando eu tô numa fase de melhor performance, se eu não comer um carboidrato simples antes do treino, a minha performance não é boa. Por quê? Porque quando você consome, por exemplo, uma banana, como ela é uma frutose, 30 minutos depois que você consumiu aquela banana, ela vai estar no sangue já disponível para você como forma de energia. E aí você começa um treino com um nível bom ali de glicose que vai melhorar a sua força. Como eu falei para vocês, a primeira fase da produção de energia vem da glicólise, que é uma energia mais rápida. Então, se você tem ali um nível de açúcar circulante, se você não está com hipoglicemia, lógico que é bem melhor para a sua performance esportiva quando comparado com a ausência disso. E outra coisa que a gente tem que pensar com o treino é isso. Eu vou treinar. Eu tenho que treinar, eu vou treinar bem. Não vou ficar em jejum, às vezes, a menos que eu não esteja pensando em performance esportiva. Aí sim, a gente evita consumir carboidrato no pré-treino. A gente quer só treinar sem performance. Eu quero fazer um aeróbico em jejum para melhorar ali aquele consumo de ácido graxo. Pode ser que ajude na composição corporal naquele momento e na produção de mitocôndrias. O glúten é bem polêmico na medicina, sabe? Então, dá ter que fazer uma outra live para falar sobre ele. Tá bom, gente? Então, essa live foi de lançamento pro meu curso. Espero que vocês tenham gostado. Essa semana a gente vai começar a colocar as informações dele. Esse curso, ele vai ficar... A ideia é que seja dia 28 e 29, agora de janeiro, na última semana. Eu quero fazer uma live de culinária de boas-vindas com os pacientes que com todo mundo que aderir ao curso. Na sexta-feira à noite, uma culinária com alimentos saudáveis, que foi como eles fizeram lá em Harvard. A gente fez uma live com todo mundo e aprendeu a fazer uma culinária boa, com alimentos bons, palatáveis, aprender a fazer molhos para dar mais sabor nos vegetais. E também no outro dia, aí sim a gente vai fazer como se fosse uma abordagem de coach mesmo, para que você mesmo comece a ter mais
autoconhecimento e com isso gerenciar melhor o seu estilo de vida. Tá bom, gente? Então fiquem ligados. Quem tiver interesse, é só entrar em contato no link que tá na minha bio para fazer a inscrição no curso 6 passos para mudar os seus hábitos comigo. Obrigada, obrigada, obrigada. Tchau, tchau.